O caso dos arquivos do Twitter, em inglês Twitter Files, Brasil, são as vísceras expostas do Alexandre de Moraes. Se você mexe bastante nos documentos do Twitter Files, ele sente até uma dorzinha de barriga, o Alexandre. Ele tem que ir pro banheiro, porque você tá cutucando as vísceras dele. E eu vou falar mais. Essa demoniocracia que o Serrão diz que a gente está inserido, instaurada pelo Supremo Tribunal Federal, ela já é premente, ela já é urgente. Esse caso é o escândalo internacional mais importante deste ano. Todo mundo que viveu isso, Bárbara de Stefani, que foi perseguida, ela aparece, ela dá entrevista para a Gazeta do Povo. Ela fala, mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda me surpreendo. Eu me surpreendo com os funcionários do Twitter surpresos com o nível de perseguição. E eles falando, relatando. Pô, a gente olha pro Google, pro Uber, pro WhatsApp, eles estão dando todas as informações que o TSE e o Ministério Público estão pedindo sem nenhum lastro de legalidade. Sem absolutamente um pingo de lei. Você fala, cara, que loucura. A pergunta que fica é, o Alexandre vai durar? E em que medida? Em que medida ele vai permanecer como ministro do STF com esses poderes que ele tem e não ter que enfrentar um cárcere ou ter que viver escondido? Eu quero saber nessa história toda, vence quem dura mais, já diria Olavo de Carvalho. Quem vai durar? Quem vai durar? Façam suas apostas. Então agora o deputado Chris, ele enviou, né, depois de muito mexer no texto, pensar o que vai fazer e tudo mais, ele enviou agora uma carta para o Alexandre de Moraes, com cópia para a Carmen Lúcia, que é a atual presidente do TSE, com cópia também para o Barroso, que é o atual presidente do STF, cópia para o Arthur Lira e cópia para, claro, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Então todas essas autoridades receberam a cartinha, sendo que a carta é endereçada ao Moraes. Essas outras autoridades, elas receberam uma cópia. Elas receberam ali, funciona como se fosse uma sinalização ali, uma advertência, querendo dizer, olha, presta atenção nisso aqui. Para bom entendedor, meia palavra basta. Para bom entendedor, meia palavra basta. O que significa essa cartinha chamando na chincha? Fazendo uns questionamentos, a gente vai ver aqui. O que significa essa chamada na chincha? Isso é claramente, para bom entendedor, eles já estão dizendo, sabemos o que está acontecendo aí no Brasil e já começamos a nos mexer daqui. Vocês vão continuar ou não? É isso. Em outras palavras, é claro que ali o deputado Chris Smith, super educado, ele fala, Dear Alexandre, prezado Alexandre. Então, super educado, né, respeitoso. Só que por trás de todo esse respeito, essa educação, tem ali uma ameaça. Uma ameaça, não no mau sentido, como se aqui ele estivesse praticando um crime, o deputado Chris. Não, uma ameaça de, estamos de olho em vocês, vocês estão fazendo mal ao Brasil e aos Estados Unidos, vamos falar disso, vocês estão fazendo mal aos dois países, e especialmente ao Brasil, e nós não lidamos bem com isso não. Vão continuar ou vão parar por aqui? Vocês devem estar vendo as notícias de que o Congresso americano deu 10 dias para que o Alexandre de Moraes responda a alguns questionamentos, né? Quando mais recentemente nós tivemos uma audiência pública com a presença do Paulo Figueiredo, do dono da rede social Rumble, do jornalista Michael Schellenberg e de um outro, né, representante da esquerda lá que estava, vários questionamentos surgiram. E isso daí é que dá a base para o deputado Chris Smith, agora ele, que é membro da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos e da subcomissão que realmente toma conta dessa parte de direitos humanos, e é por isso que o Chris Smith está tocando adiante essa pauta, não por outro motivo. E agora sim, o Chris Smith está levando esses questionamentos ao Alexandre de Moraes. Porque nos Estados Unidos existe algo chamado devido processo legal. E as instâncias elas têm que ser esgotadas antes de se ter uma decisão, um referendo final. Então, assim sendo,
o que os americanos estão fazendo é seguindo o passo a passo desse devido processo legal, dando a chance, ao contrário do que fez Alexandre de Moraes para várias pessoas no Brasil, dando a chance para Alexandre de Moraes se defender. E são várias perguntas que são feitas pelo deputado Chris Smith. Antes de entrar nelas, vale lembrar quem é esse deputado. Ele não é um bolsonarista. Ele nunca, como diz uma parte da imprensa brasileira, né, ridiculamente, ele nunca sequer se encontrou com Jair Bolsonaro. Ele está apenas no mesmo partido do Trump, mas sequer é daquela ala, vamos dizer assim, mais trumpista, do MAGA, né, que eles falam nos Estados Unidos, o Make America Great Again. Inclusive o Chris Smith, várias vezes, ele vota com a esquerda dentro do Congresso americano. E eu lembro aqui uma oportunidade em que ele votou, inclusive, sobre uma limitação de uma idade maior para você ter acesso a armas de fogo, o que foi muito criticado pelos conservadores e pela direita americana. Então este é o Chris Smith, um deputado 100% moderado e, mais do que isso, 2 pontos a serem notados aqui acerca deste congressista norte-americano. Ele é o congressista mais antigo com mandato lá. Eu nasci em 1984. O Chris Smith assumiu seu primeiro mandato de deputado federal em 1983. E desde então ele vem se reelegendo, passando vários presidentes, vários governos nos Estados Unidos, iniciando lá nos anos 80, quando o presidente era ninguém menos do que Ronald Reagan. Esse deputado, a segunda observação que tem que ser feita acerca dele, é que ele é famoso e conhecido por conseguir articular de maneira exitosa dentro dos Estados Unidos os PLs, né, ou os Acts, as leis que acabam sancionando outros países. Mais recentemente, ele conseguiu aprovar, né, a lei da sanção, a lei da democracia acerca da Bielorrússia, né, Bielorrússia Democracy Act, que conseguiu sancionar a Bielorrússia, que é a última ditadura da Europa, né, que hoje vive sob o jugo do ditador Lukashenko. E não só isso, ele fez essa lei com muita atenção às violações da liberdade de imprensa, para garantir que a informação, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa pudesse retornar para a Bielorrússia. Então esse é o Chris Smith. E o que ele está perguntando para Alexandre de Moraes? Ele está fazendo as perguntas que nós brasileiros e os advogados de todos os réus, né, e investigados em processos que o Alexandre de Moraes abre por conta própria fazem. Por quais motivos ele apreendeu, se ele apreendeu passaportes, se ele chegou a colocar na cadeia algum congressista, quais razões existem ordens internacionais para a Interpol prender jornalistas brasileiros, se deem conhecimento de algum brasileiro que saiu do Brasil e é exilado, enfim, várias perguntas nesse sentido. Agora, o Alexandre de Moraes tem 2 opções. Ou ele vai ignorar esses 10 dias úteis dados pelo Chris Smith, que aí representa um processo legal dentro do Congresso dos Estados Unidos, e nessa hipótese, que no direito a gente chama de revelia, se isso se configurar, o Alexandre de Moraes vai estar dando força para a aprovação desse projeto de lei para sancionar, né, e aí a gente vai ver quais termos eles vão elaborar isso daí, mas sancionar o Brasil ou, né, autoridades brasileiras. Vamos ver o que vai sair daí. Se ele responder, aí existem as opções, outras subdivisões aí dentro, né? Se ele mentir, ele vai estar infringindo uma lei americana. E se ele falar a verdade, ele vai consubstanciar todas as perguntas, todas as dúvidas do Congresso americano, dizendo que, de fato, ele, né, fechou mídias, como foi o caso do Terça Livre, que ele revogou os passaportes brasileiros de jornalistas como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza e várias outras questões ali, né, que envolvem também as pessoas que estão presas. Essa questão toda, ela ainda vai desenrolar durante um bom tempo, porque é isso daí que se espera de uma democracia e de um devido processo legal. Mas o que eu posso dizer é que, na minha opinião, já não há mais volta, né? Eu não vejo os Estados Unidos, ainda mais agora que está indo para uma eleição onde o Trump é favorito, né, voltando atrás ou não fazendo nada acerca dessa relação com o Brasil. Se tem uma coisa que eles prezam lá, é pela liberdade de imprensa, é pela liberdade de expressão. Essas pautas estão voltando fortíssimas na eleição americana, são tema de debate. A primeira emenda, a segunda emenda, para quem estuda história, né, dos Founding Fathers, os pais fundadores, sabe que isso daí mexe com a alma do americano, porque vem lá de mais de 200 anos atrás, desde a independência deles em 1776, toda essa questão. Então, eu acredito que os passos adiante serão, né, de que os Estados Unidos, de fato, vai cada vez mais se debruçar
sobre as condutas de Alexandre de Moraes no Brasil e também sobre as suas ações que vão para além do território brasileiro, né? Bloquear contas, pedir para redes sociais derrubarem perfis mesmo fora do Brasil, essa questão toda de jornalistas toda hora abrindo conta 1, conta 2, conta 3, conta 4, né? A censura que foi feita, a intimidação durante o período eleitoral de 2022, que inclusive essa história também tem total possibilidade de ser passada a limpo, porque a censura ela veio forte principalmente quando o Alexandre de Moraes estava sob a presidência do TSE. Eu não vou relembrar aqui os fatos, vocês conhecem muito bem, né? A exceção, a gente vai violar a Constituição, mas é só até o segundo turno da eleição, vocês lembram disso? E vale mais um recado aqui antes de terminar esse vídeo. Não é só, né, o Alexandre de Moraes. Isso daí não é uma questão pessoal ou qualquer coisa desse tipo. É uma questão institucional. Então isso daí muito provavelmente também vai alcançar a todos aqueles que estão executando as ordens do Alexandre de Moraes. Pelo menos é isso daí que normalmente se espera quando congressistas americanos se debruçam sobre o caso como esse. Ontem foi com a Bielorrússia, amanhã será provavelmente com o Brasil. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio que vocês me dão aqui nas redes sociais e quem puder compartilhar esse vídeo para fazer a verdade chegar ao maior número de pessoas, pode ter certeza que vai estar ajudando a causa da liberdade. Fiquem com Deus. Gostou desse conteúdo e quer aprender mais? Eu tenho agora uma plataforma exclusiva de treinamento junto com Nicolas Ferreira, Ana Campagnolo, Gustavo Gaia, Rafael Nogueira e vários outros para te ensinar a se defender das mentiras da esquerda e, além disso, para a gente também ter um ambiente para unir e preparar a direita para os desafios que estão vindo. Espero que você entre lá, acesse e garanta a sua matrícula. Estou aqui com a juíza compulsoriamente afastada do trabalho, Ludmila Lins Grilo. Ludmila, qual a importância desse evento hoje? Então, esse evento, acho que era um evento com o qual eu sonhava há muito tempo, assim, quase que um sonho se realizando. A gente conseguindo falar mesmo de forma oficial no exterior e dentro do Congresso dos Estados Unidos. Então, esse evento aqui de hoje tem o poder de causar aí, é o tal do efeito borboleta, que começou lá atrás, daqui a pouco agora a gente foi surpreendida com Elon Musk e agora a gente vai ser ouvido no Congresso americano e todas as empresas as fintechs que obedeceram às ordens ilegais do Alexandre de Moraes agora vão ter que se explicar aqui nos Estados Unidos. E essa situação nos ajuda, nos beneficia, porque essas empresas não poderiam ter feito isso e agora elas poderiam sofrer sanções aqui nos Estados Unidos. Agora a gente vai expor isso. Expondo essa situação, fica também exposta a ditadura brasileira. E com isso, a pressão internacional tão necessária que a gente precisava para debelar a ditadura no Brasil. Então, contem com a gente aqui, a gente vai fazer o seu melhor. Eu vou, inclusive, entregar o meu depoimento por escrito. E vamos lá, estamos juntos aí até ver essa ditadura acabar. A bola mudou de campo, agora está num campo mais sério, sem um árbitro que tenta marcar pênalti indevido ou até marcar gol para um dos times, né? Agora a coisa está ganhando seriedade aí. Perfeitamente. Agora não temos mais aquele árbitro parcial. Agora é aquele negócio, agora a coisa ficou séria. Então, contem com a gente porque vamos fazer o nosso melhor. Obrigado, Ludmila. General Frajola, deixa eu lhe dar uma notícia. Comandante do Exército Brasileiro. Deixa eu lhe dar uma notícia. As Forças Armadas brasileiras serão sancionadas pelos Estados Unidos e todos os acordos de cooperação serão rompidos. Amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora e uma nova lei está sendo redigida nos Estados Unidos. Isso fará com que os acordos de cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos sejam rompidos por conta da violação dos direitos humanos por parte do STF. Vamos entender como isso afetará o Brasil. Ontem nós vimos a notificação feita pelo Comitê de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Isso faz parte de um processo para sancionar as autoridades brasileiras por violarem os direitos humanos ao perseguirem apoiadores de Bolsonaro. Só que um quarto rascunho dessa lei que afetará o Brasil coloca as Forças Armadas brasileiras na mira das sanções. Vejam a informação em primeira mão trazida pelo jornalista Paulo Figueiredo. Eu digo a vocês, e eu estou dizendo porque eu já vi 3 rascunhos, eu estou no 4º rascunho que eu já vi até agora da legislação específica para o Brasil. General Frajola, deixa eu lhe dar uma notícia. Comandante do Exército Brasileiro, deixa eu lhe dar uma notícia. Tem um dispositivo dentro da lei que cessa todas as cooperações militares entre Brasil e Estados Unidos.
Sabe o que isso vai fazer com o nosso exército? Vai fazer o senhor lá de pires na mão pedir ajuda para a China e para a Rússia. Talvez seja esse o seu objetivo. Talvez seja isso. Mas aos outros generais, aos outros 4 estrelas, é isso que vocês querem? Porque é isso que vai acontecer. Paulo está trabalhando junto com os deputados americanos para elaborar essa lei que obrigará o presidente dos Estados Unidos a sancionar o Brasil. Ele tem acesso aos rascunhos que estão sendo elaborados e afirma que as Forças Armadas serão afetadas. Nós já tínhamos na semana passada a informação de que delegados da PF que atuam nos inquéritos de Moraes também serão sancionados. Mas esse dispositivo que cessará as cooperações militares entre Brasil e Estados Unidos vão afetá-los e muito. As forças brasileiras usam muitos equipamentos americanos e muitos desses equipamentos precisam de reposição de peças americanas. A indústria de defesa brasileira foi sucateada desde os anos 90 e isso faz a dependência dos Estados Unidos aumentar. Mesmo que as forças queiram trocar repentinamente os equipamentos, eles não têm orçamento para isso. O pouco orçamento que tem está com mais de 70% comprometido em salários, em grande parte para bancar os luxos dos generais. Por falar nisso, vocês viram que nessa semana foi descoberto a construção de uma casa de 3,5 milhões de reais para um general que não foi identificado? A matéria da revista Sociedade Militar mostra que a casa milionária terá 4 suítes. Está sendo construída no setor militar urbano em Brasília, lá na região onde os patriotas foram cercados pelo exército e colocados em ônibus para serem presos. A casa será ocupada por um general 4 estrelas da ativa, sendo que um aluguel de uma casa desse nível na região custaria R$9 mil. Mas o general que vai morar lá vai contribuir com R$680 aproximadamente. É um excelente negócio ser general no Brasil, hein? Só não é melhor do que ser general na Venezuela. Mas como é que eles vão bancar esses luxos se gastarem o orçamento para comprarem equipamentos que não sejam dos Estados Unidos? Esses acordos de cooperação militar permitem que o Brasil compre muita sucata americana, o que gera uma economia na aquisição de equipamentos e permite que eles torrem a sobra com salários e clubes militares. Tem até praia privada para eles. Pois é, tudo isso está perto de acabar por conta das sanções dos Estados Unidos. Vejam que as chances dessas sanções acontecerem são altíssimas. Primeiro, porque esse projeto específico para o Brasil conta com o apoio de democratas e republicanos. O projeto sendo aprovado, o presidente, independente de quem seja, terá que sancionar. Segundo, porque mesmo que tudo dê errado e a lei não seja aprovada, o presidente tem o poder de sancionar. Atualmente nós temos Donald Trump como provável futuro presidente. O cenário é desfavorável para as autoridades brasileiras que tenham relação com os Estados Unidos e desfavorável para as Forças Armadas. Vejam que interessante. A dependência dos Estados Unidos por parte das forças brasileiras é tão grande que esse foi o principal motivo para eles não agirem em 2022. O governo Biden pressionou esses militares usando justamente essa ameaça de romperem os acordos. Agora vejam a ironia. Eles serão sancionados justamente por cooperarem com a violação de direitos humanos ao ajudarem na perseguição da oposição política do Brasil. Se os militares deixaram de agir dentro das suas funções constitucionais e das funções que eles tinham dentro da eleição brasileira por medo de que o Brasil sofresse sanções, ora, entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra e terão a guerra. Terão a guerra. Vocês terão sanções. Não teriam se tivessem agido. Não teriam. Mas agora terão. Agora terão. Uma verdadeira bomba vinda dos Estados Unidos.
e Alexandre de Moraes e os delegados federais que dão suporte para suas ações entraram definitivamente na mira do Congresso americano. Todos os delegados que comandam inquéritos controversos que afetam a oposição estarão nominalmente na lista do novo projeto de lei que sancionará o Brasil. Isso é mais uma etapa que vem após a sessão na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano. É uma luz no fim do túnel para muitos prisioneiros políticos. Vejam que o sistema não tem medido esforços para estrangular qualquer dissidente do regime. Até o desembargador Sebastião Coelho virou alvo do CNJ, o Ministério Público, que era a cassação da sua aposentadoria. O estrangulamento financeiro é a forma de impedir a pessoa de viver. Como não podem matar, eles tentam acabar com os meios de subsistência da pessoa. O que estão fazendo com Sebastião Coelho é o mesmo que estão fazendo com muitos outros, como é o caso do meu marido, Alan Frutuoso. Porque o objetivo deles é sufocar todos financeiramente. Dessa forma, você desiste e para de falar do que está acontecendo, pois não tem meios de sobreviver. Esse é um dos motivos para que o regime brasileiro seja apontado como violador dos direitos humanos pela Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano. Ontem, o jornalista exilado Paulo Figueiredo, que tem fontes dentro do Congresso americano, soltou uma informação no X. Não tem tic-tac por aqui. Todo o processo para a sanção dos Estados Unidos ao governo brasileiro e a agentes públicos que violem direitos humanos tem etapas a serem seguidas. Não há mágica. A audiência pública sobre a situação do Brasil no último mês foi um marco fundamental. O segundo passo é o que as fontes me disseram hoje que deve acontecer nesta semana, talvez amanhã. Em seguida, teremos a produção de legislação específica aqui, que já nasce com enorme apoio. E, claro, a eleição do Trump fará toda a diferença em tornar tudo mais rápido e fácil, mas necessita dessas etapas anteriores. O plano tem princípio, meio e fim. E eu nunca escondi do que se trata. Algo semelhante deve ser feito na Europa com a nova composição do Parlamento Europeu conservador. Se o Brasil quer bancar um tirano que censura jornalista e parlamentar, prende velhinho e viola até mesmo a sua jurisdição, deve pagar o preço. E os agentes públicos, todos eles, idem. Então, Paulo Figueiredo deixa bem claro qual o passo a passo do processo que ele tem lutado nos Estados Unidos. Essas sanções têm por objetivo pressionar diretamente autoridades que não estejam acatando os direitos humanos. Essa legislação que ele cita poderia atingir o setor comercial brasileiro. Toda ditadura é sustentada por forças armadas e por um setor econômico que lucra com a tirania. Então, essas sanções seriam para atingir o bolso de industriais, varejistas e banqueiros que sustentem as ações de Moraes. A intenção é que esse setor econômico pressione o Senado para pôr freio no Supremo Tribunal Federal. Como o político gosta muito de dinheiro, eles ficariam pressionados pelos seus financiadores e daí seriam obrigados a fazer alguma coisa. Mas tem uma outra etapa, que é a etapa da responsabilização. Nessa etapa, ele atingiria diretamente o entorno de Moraes. Vejam neste outro tweet que o Paulo fala dos delegados. Estamos levantando, por enquanto, todos os nomes dos delegados da Polícia Federal envolvidos nos processos de Alexandre. Já está praticamente pronto. Em seguida, vamos descer aos agentes. Os nomes deles serão submetidos. Nessa fase, vai ter muita gente gritando que só estava cumprindo ordens, mas o fato é que as coisas estão andando. As pessoas têm pressa. Pessoas que estão presas, mesmo com câncer, pessoas com 2 filhos pequenos, como o caso da Débora, presa há 14 meses sem denúncia, e pessoas como Alan Frutuoso, que vai para 1 ano sem liberdade. Essas pessoas têm pressa. Isso tudo servirá de pano de fundo para projetos como o da Anistia e muitas outras ações que estão em andamento no Brasil. O engraçado disso tudo é que enquanto prendem idosos, nós continuamos tendo escândalos como o do leilão do arroz e o indiciamento do ministro Juscelino Filho. Esses são os representantes desse regime e esses escândalos são a cara dessa democracia relativa. Vamos ficar de olhos bem abertos para ver no que isso vai dar. Hoje aconteceu em Washington, no Comitê do Judiciário, digamos assim, que é a CCJ, né, do Congresso americano, aconteceu uma sessão para discutir os documentos assinados por Alexandre de Moraes, que estão sob sigilo no Brasil e que hoje foram abertos nessa CCJ, nessa comissão lá do Congresso americano. E eu conversei com alguns assessores de alguns parlamentares que estavam presentes nessa comissão. Eles estão boquiabertos com o que foi revelado e que será revelado ao mundo, queira o Alexandre de Moraes ou não,
que ele continue tentando manter isso tudo em sigilo. As inconstitucionalidades que ele sabe que ele cometeu no Brasil, agora elas serão abertas. E uma das preocupações dos parlamentares ali é que nessas demandas e ordens do Alexandre de Moraes, ele pode ter ordenado para que contas com base aqui nos Estados Unidos fossem derrubadas. Então, eles vão procurar saber mais informações dessas ordens do Alexandre de Moraes, se ele violou outros tratados, demandando que perfis e residentes em solo americano, se eles tiveram suas informações reveladas e suas contas banidas. Ou seja, éramos felizes e não sabíamos, acabou, porque agora o advento da internet veio para ficar, assim como os Twitter Files Brasil. Nós não podemos esperar que o Elon Musk vai resolver tudo da noite para o dia. Elon Musk também tem seus pontos estratégicos, as coisas que ele precisa considerar no Brasil. Agora, o Alexandre de Moraes mordeu uma isca. O Elon Musk não desrespeitou, de acordo com os advogados de Elon Musk no Brasil, o empresário e a Rede X, eles não desrespeitaram as decisões ilegais ou não do Alexandre de Moraes. Mesmo assim, Alexandre de Moraes colocou Elon Musk, a Rede X, em mais um desses inquéritos aí completamente sem pé nem cabeça, e isso fez com que todos esses documentos chegassem aqui ao Congresso americano. As coisas vão começar a acontecer de uma forma, pode ser até um pouco mais lenta, mas lembrem-se que logo que os Twitter Files saíram, naquela semana, todos nós aqui falamos, até melhorar, pode ser que piore um pouco. E a ida do Alexandre de Moraes hoje ao Congresso mostra isso, que ele está inseguro. Porque agora, os documentos aqui nas mãos dos congressistas americanos, isso sai completamente do controle que Alexandre de Moraes sempre teve no Brasil, controle constitucional ou inconstitucional. Então agora o que nós podemos fazer é aguardar, até porque nesse depoimento dos executivos da Rede X no Brasil, ali também está uma das preocupações de Elon Musk, para que esses funcionários eles não sejam coagidos, eles não sejam colocados contra a parede, até presos, né? Porque temos Felipe Martins, que está preso até hoje, depois de provar a sua inocência. O Elon Musk sabe também dessas prisões, sabe da juíza Ludmila Lins, por exemplo, exilada aqui nos Estados Unidos. Então eu acho que Elon Musk não esqueceu, né, o que está acontecendo. E, de novo, esses documentos todos de Alexandre de Moraes nas mãos dos congressistas americanos, Alexandre de Moraes não tem o menor controle sobre isso. Deixaram um pedaço de torta de abóbora. Quer dividir comigo? Neste momento, o Brasil recebeu uma ameaça formal de sanção do Congresso dos Estados Unidos. Aquilo que eu disse que ia acontecer nas últimas semanas, acabou de acontecer e eu quero ver se eu consigo correr atrás de uma cópia, porque está aí para audiência em primeira mão do Fio Diário. A bomba no Xandão estourou. Vamos ver se eu consigo uma cópia, vamos ver o que a imprensa vai divulgar, mas a bomba que eu disse que ia estourar na cabeça deles acabou de estourar, acabei de ser comunicado pelas minhas fontes, que eles receberam um United States Congressional Inquiry a respeito das violações de direitos humanos do Alexandre. Eu estou querendo uma cópia disso. Esse é o próximo passo para a gente ter. Explique para o público, Paulo, que bomba especificamente, o que aconteceu aí no Congresso americano? Eu vou correr atrás, eu não quero explicar ainda, porque eu não tenho todas as informações. Perfeito. Eu sabia que ia acontecer algo, eu tinha algumas informações, algumas ideias, agora eu quero ter efetivamente a fonte primária da notificação para poder fazer uma cobertura mais precisa. Mas quando eu digo que as coisas vão acontecer, é porque elas vão. E o que dá para adiantar é, neste momento, o Brasil recebeu uma ameaça formal de sanção do Congresso dos Estados Unidos. Então, é um momento de virada. A gente acabou de entrar num momento de virada. Vamos ajudar a divulgar essa bomba que acabou de cair aí. E todo o nosso apoio para você, Paulão. Obrigado, cara. Eu quero cópia, eu quero ver quantos megatons teve a bomba, qual foi o tamanho do impacto. O que eu sei é que o Alexandre é o destinatário, mas receberam também o presidente do Senado, atual presidente do TSE, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o fato deles estarem recebendo é um sinal de que eles também serão responsabilizados. Então, muito importante aqui, é um momento de virada que a gente está testemunhando. Eu volto em breve com mais informações. O problema do nosso país não é que exista gente querendo implantar uma ditadura, é que exista gente
prostituído o suficiente para se vender e permitir que implantem. Enquanto um grupo quer implantar uma ditadura com mão férrea, o outro, como Mateus, se vende e permite, e colabora, e ajuda. Existe coisa mais desprezível do que isso? Do que você ser a própria prostituta de Satanás, que permite que Satanás oprima o povo, enquanto você se vende por benesses pessoais. Que venalidade, que baixeza moral.